Bem, vamos fazer a nossa preparação, fazer uma prece mais sucinta hoje, para que todos possam ainda curtir o seu restinho de noite. E já vamos para o nosso estudo. Combinado? Então convido a todos para que fechem os seus olhos, possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade amiga, possamos sentir a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos, sentindo também a presença dos mentores da nossa casa, deste trabalho, que possamos, junto com esses irmãos, fortalecer os nossos vínculos nesse momento, que possamos estarmos unidos em pensamentos, que possamos estar inspirados, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos reunidos em seu nome, que possamos no nosso dia a dia trabalhar para que possamos sermos pessoas melhores, um dia de cada vez, reconhecendo as nossas falhas, os nossos defeitos, enxergando as possibilidades de melhoria, tendo a humildade de reconhecer as nossas falhas. E que assim, com o auxílio do Evangelho, possamos caminhar no trilho da evolução, da prosperidade espiritual. E agradecemos ao Pai por estarmos unidos nesta noite, reunidos em seu nome também, gratos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos para o nosso estudo desta noite. Muito boa noite para quem chegou durante a prece, sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7. Antes da leitura do item, eu vou ler uma mensagem do livro Estude e Viva, de Chico Xavier. Deixa eu baixar o volume aqui. E ele diz o seguinte: nas sendas do mundo, Deus nos auxilia sempre, porque Ele nos permite possuir esse auxílio para que nós consigamos aprender também a auxiliar. Habitualmente a gente atrai riqueza e às vezes a gente acha que a gente tem essa riqueza para sempre. E a gente esquece que a gente fica tão mal acostumado com as facilidades que a riqueza nos traz, a riqueza material que eu digo, que nós às vezes esquecemos para que ela serve. E quando a gente vai embora, quando a gente desencarna, essa riqueza vai junto. A gente, por vezes, recebe o poder, o status, o reconhecimento profissional, e o nosso ego se inflama, a gente se enche de orgulho e esquece para que a gente deveria utilizar esse poder. E quando a gente desencarna, vai embora também. E também temos o acesso à inteligência, ao intelecto, à sabedoria, à cultura. E por vezes a gente se acha o grande bambambam, né? A pessoa das frases prontas, e esquece para que nós teríamos a facilidade de termos esse dom, né? Esse acesso a essa inteligência. E quando desencarnamos, também não deixamos nenhum legado em relação a ela. Então, para que serve tudo isso? Para que possamos servir aonde quer que nós estejamos. Isso fará com que nos auxilie a ter a consciência tranquila no pós-desencarne. A caridade, ela
não é somente uma virtude divina. Ela é um tipo de um sistema contábil do universo. Ele nos permite a felicidade de poder auxiliar e lá na frente, quando tivermos a necessidade de uma encarnação qualquer, sermos auxiliados também por merecimento. Não possamos fazer isso por, vou fazer porque amanhã eu vou ter. Não. Façamos de forma natural, de forma orgânica. Um dia, quando a gente tiver toda aquela bagagem espiritual que não nos será necessária, né? Aquilo que a gente acumulou e não foi utilizado, aquilo será cobrado. Né? Mas, meu amigo, é o seguinte, você teve poder, você teve riqueza, você teve intelecto, o que você fez para o seu próximo? Você acalentou a falta de recursos que um irmão pode ter te solicitado? Você trouxe boas palavras e auxílio caridoso por conta disso? Você auxiliou com o poder que um dia você alcançou aquele que era menos favorecido? E isso, nossa consciência terá essa cobrança. Então, que a gente possa saber que, na verdade, nós devemos tudo a Deus. Né? Tudo que nós temos, nós devemos a Deus. Mas tudo que nós temos, nós também podemos oferecer. Nós podemos doar. E aí, doando, é que nós vamos para Paulo. E a caridade, segundo Paulo, nos itens 6 e 7 do Evangelho, diz o seguinte: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, eu sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar os montes, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se não houver caridade nessa ação, nada disso será proveitoso. A caridade, ela é paciente, ela é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente não se ensoberbece. Ela não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, dessas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo aos Coríntios, capítulo 13, itens 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que se diz: se eu falar as línguas dos anjos, se eu tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar as montanhas, mas não tiver a caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos. A fé, ela pode ser uma fé cega, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. E aí a gente pega assim, mas a fé é muito forte porque ela me faz uma conexão com Deus. Realmente, ela nos conecta a Deus. Mas aquela fé ao qual eu só falo, aquela fé ao qual só é da boca para fora, não tem o sentimento, ou que ela tem o sentimento e não tenha o exercício dela, né? Eu falo, mas eu não faço. Ela é uma fé morta, é uma fé sem utilidade. E quando essa fé não tem utilidade, ela não é uma fé caridosa, inclusive, porque a caridade, ela engloba tudo isso. Então, o que Paulo quis dizer com todo esse contexto? Quando eu vejo esse texto, na verdade, eu me lembro imediatamente de Renato Russo. Estava muito inspirado quando escreveu Monte Castelo, né? E ele traz lá exatamente esse trecho
na música do Legião Urbana, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, se falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. O amor é caridade. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Pode substituir a palavra amor por caridade aí. A caridade é o amor. Dentro das suas interpretações do amor, né? Interpretações que eu digo significados da palavra, caridade é uma delas. E é essa caridade. Quando Paulo diz caridade, ele está querendo dizer amor. A gente às vezes mistura, né, os amores, mas é esse o sentimento, é essa a palavra. Então Paulo nos ensina que a virtude por excelência, a maior das virtudes, é a caridade. E que de nada vale possuir grandes conhecimentos, ter uma imensa fé e também distribuir a riqueza à torta e à direita só porque nós temos, sem colocar o sentimento, sem colocar o propósito. Porque é muito simples, né? Eu ter riqueza, eu vou lá, vou fazer uma doação mensal aqui para uma obra de caridade. Vou andar com dinheiro no bolso aqui, porque se alguém vier pedir, eu sempre tenho e auxilio as pessoas. Mas você está colocando o seu sentimento aí? Você está colocando amor? Você está dando dinheiro para afastar as pessoas? Você está dando o dinheiro para justamente pensando que aquilo pode mudar a vida dela? Se você não tiver o propósito, se você não tiver o objetivo e o objetivo caridoso, não tem muito sentido toda essa ação que é feita. Então vale sempre essa reflexão. Isso para qualquer caridade que a gente faça. Se a gente fez alguma coisa boa para alguém, que a gente acha que foi uma coisa boa, às vezes a gente fez algo muito orgânico e não foi pensando que aquilo pode ter uma transformação na vida da pessoa. Isso é muito importante. E o Edu está lembrando que em algumas versões da Bíblia aparece a palavra amor mesmo. Se a gente for pegar o significado da palavra amor, os gregos tinham um significado que é esse que Paulo acaba citando para os coríntios, e tem diversas... e tem os amores, né? Os tipos de amores. O amor caridoso, o amor sensual, o amor platônico. E estudando um pouco sobre amor, a gente aprende um pouco saber diferenciar, né? Eu amo tanto tal pessoa. Não, você ama mesmo? Que amor que é esse, né? É interessante a gente pensar nisso. Então, fazer doações ao próximo deixa de ser caridade? Nem sempre. Porque a caridade é essa doação de amor silencioso. Como eu disse, a gente pode até doar quantias para orfanatos, para asilos, para instituições de caridade. Você já foi nesses lugares, ver como que é feito o trabalho? Já foi voluntário um dia desses, nesses locais? Quando você vivenciar aquele dinheiro que você está despendendo mensalmente, talvez a partir daquele momento você já consiga ter uma percepção do que de fato aquela quantia vai estar transformando aquelas pessoas. E aí, de coração, você vai estar sentindo a caridade dentro do seu coração também. Porque a caridade, ela tem que ter um propósito, e não pode ser um propósito de recompensa, não pode ser um propósito de reconhecimento, de vaidade, de orgulho, e ele tem que ter lá um espírito de verdade. Tem que ser um objetivo de coração. Quem dá para se mostrar vaidoso, quem se mostra da forma de vaidade, acaba mais fazendo para se livrar do que, ou para ostentar, do que de fato, né, para utilizar aquilo como algo que tenha sido de bom e de útil mesmo. É possível praticar a caridade e fazer ao mesmo tempo o mal aos outros? Olha que pergunta interessante. É possível eu ser caridoso e ao mesmo tempo ter atitudes negativas? Claro que sim, né? Claro que sim. Eu consigo. A caridade, ela não vai ser uma caridade verdadeira. Eu vou estar simplesmente oferecendo a matéria, acalmando a necessidade de alguém temporário, mas não é de coração. Se for de coração, você não faz maldade. A caridade de verdade não compete com a maldade. Então,
Eu falei sim, mas a resposta é não. Né? Quem faz isso acaba sendo leviano. E a gente fala assim, mas a gente vê, sei lá, você vê em filme, você vê em série, você sabe que na vida real é assim. Então a pessoa periférica, ela não vai buscar ajuda da polícia, ela vai buscar ajuda do tráfico, de quem comanda a comunidade, e aquelas pessoas auxiliam a comunidade, de verdade elas auxiliam. Só que não é a caridade que deveria ser a caridade, né? Elas não auxiliam com o propósito de transformação de vida da pessoa. Sempre tem um objetivo por trás. E se ela de fato pensasse na mudança, ela não levaria a vida que ela leva, porque a vida que ela leva afeta indiretamente a vida da outra pessoa também. Então, a gente tem que entender que os sentimentos inferiores, quando a gente é dominado pelos sentimentos inferiores, eles não combinam com a verdadeira caridade. A gente vai estar praticando boas ações. Caridade não é de verdade. E quando a gente lê lá que a caridade ela é branda, ela é benfazeja, ela quer dizer que a caridade é uma virtude mansa, é uma virtude suave, ela é voltada simplesmente à prática do bem. Quem carrega essa verdadeira caridade, ela tem o quê? Paz no seu coração, ela tem serenidade, ela consegue transmitir o amor fraterno para as pessoas. Então, quem tem essa caridade no seu coração, ela consegue ter os sentimentos sublimados também. E a gente percebe nas pessoas quando a caridade ela é de verdade, quando ela é de coração, quando ela faz a diferença na vida dos outros, quando ela é feita com muita transparência. E a gente tem essa sintonia também, é curioso, né? Então a caridade ela também não é nem temerária e nem precipitada, porque ela é prudente, ela é cautelosa. A caridade ela não é feita de qualquer jeito, de supetão e de... Não, ela tem o seu tempo. Então, alguém faz alguma coisa que possa ser julgado. O caridoso, ele não vai de imediato, vai lá e vai escrever na rede social, vai fazer um comentário maldoso, vai julgar aquela situação. Não. O caridoso de verdade, ele vai analisar, vai ver, vai pensar, mas será que é isso mesmo? Qual é o outro lado da história? E ele vai ter essa prudência, vai ter essa cautela. Ele não vai ser leviano e não vai ter nenhum tipo de impulso. E Paulo considera então ela como a mais excelente porque ela está ao alcance de todas as pessoas, né? Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independente da crença que tenha, essa caridade ela é alcançável. E ela dispensa principalmente qualquer religião. Qualquer pessoa, independente da sua crença ou não crença, pode praticar a caridade. Essa caridade será bem vista aos olhos de Deus, independente da fé ou de não ter nenhuma fé. Por quê? Aos olhos de Deus, a boa vontade, a prática daquela boa vontade, o amor colocado, ele vai ser sentido como um sentimento puro e de verdade. No livro Vinha de Luz, Emmanuel tem uma frase, uma mensagem que é assim. Chama-se o irmão. Quem dá para se mostrar é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-os ao ponto de vista que lhes são peculiares, é um tirano. Quem dá para se livrar do sofredor é um displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é um tolo. Quem dá para receber as vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é um desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores dos santos é um invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é um delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título do
irmão, o título de irmão. E a gente pensa assim, tem muitas creches, tem muitos asilos, tem muitos trabalhos de sopa, de marmita, núcleos de auxílio, casas espíritas, instituições que trabalham o amor ao próximo. E mesmo assim, não significa que todos esses ambientes serão de puro amor, né? A gente tem que entender que a beneficência, ela existe. E todos esses locais praticam a beneficência. Mas a caridade mesmo está bem longe de se conseguir, né? A gente precisa entender melhor, vivenciar melhor a caridade nos nossos corações, na nossa vida, com as pessoas ao qual a gente convive, para poder expandir essa caridade amorosa, para a gente poder de fato falar que nós somos caridosos. Nós somos aprendizes, estamos tentando entender, nos entender, qual é o nosso limite, qual é o limite do nosso próximo, para justamente a gente poder vivenciar essa caridade. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Deu para compreender essa questão da caridade? Segundo Paulo, o amor também, né? Segundo Paulo, podemos compreender. Bem, vamos então para as nossas vibrações. Se quiserem, podem começar a colocar aí nos comentários os nomes para a gente fazer a prece de encerramento. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez para a espiritualidade, sentindo toda a energia que nos envolve nesse momento, sentindo as melhores vibrações nos envolverem, os melhores sentimentos, as melhores energias, e de forma muito caridosa possamos colocá-las à disposição da espiritualidade nesse momento. E sentimos toda essa vibração saindo do nosso corpo através da palma das nossas mãos, através do topo da nossa cabeça. E vamos oferecendo para a espiritualidade, vendo ela distribuir para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, conflitos, os povos que passam por fomes, misérias, desastres naturais. Vamos vibrando também ao nosso país, todo o Brasil, todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, por Brasília. Vibremos também as pessoas sofredoras nas ruas, sem família, sem um lar. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nos asilos. Vibremos aos encarcerados nas prisões, aquelas pessoas que sofrem nas suas casas, por doenças, por violências. Vibremos também aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, as pessoas que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares, todos possam ser reconfortados. Vibremos aos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Vibremos pela saúde da Maria de Lourdes, David, pela família Ribeiro, pela Maria Artemis, Amaral da Silva e família, por Alfredo Magalhães, José Neto, William Góes, Denival Santos, Dilma, Carmelito, por Laudelina Rocha de Almeida, Terezinha Maria de Lima. Possamos vibrar por Anderson de Oliveira, por Neuza de Oliveira, por Juliana Andrieta,
Possamos vibrar pela clínica fecundar. E por todos os companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje. Possamos sentir o carinho, o amparo do alto neste momento. Sentindo a presença das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que possam realizar a fluidificação das águas para aqueles que colocaram, colocando nelas os fluidos necessários para o nosso bem físico, espiritual. Os irmãos que acompanham essa live em outro momento possam também sentir essa energia, esse amparo, a recepção desses fluidos. E assim nos conectamos ao Pai, agradecidos pela oportunidade da vida e de estarmos reunidos no dia de hoje, pedindo a Ele que nos envolva em seu amor, em seu carinho, em sua proteção, pedindo que nada de mal nos afete ao longo dessa semana, e que possamos estar protegidos em uma cúpula, isolando-nos de toda e qualquer negatividade. Possamos fazer a nossa parte, mantendo boas vibrações, boas energias, boas palavras, bons pensamentos e boas ações. E assim encerramos dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, irmãos, meus amigos, pela noite de hoje, pela companhia. Que os nomes que foram colocados depois possam receber as mesmas vibrações. Que possamos ter uma noite abençoada, um bom descanso. Semana que vem nos veremos no horário convencional, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus, uma ótima semana. Tchau, tchau.